imponderável produziu notícia quando os irmãos Fox chocaram o mundo. Um pouco mais tarde, na hora propícia, novamente os fatos pediam perícia, exigindo trabalho e estudo profundo, exigindo trabalho e estudo profundo. Nos salões da nobreza ou na academia, os assuntos do dia na realidade assumiram contornos bem mais relevantes, giravam em torno das mesas girantes, num misto de espanto e de curiosidade, num misto de espanto e de curiosidade. Os olhares comuns que já eram centenas olhavam as cenas, ouviam relatos que não eram exatos, não tinham coerência. Um pouco mais tarde, o olhar da ciência consegue por fim iluminar os fatos, consegue por fim iluminar os fatos. No mês de setembro de 1858, o codificador Allan Kardec, continuando os diálogos que mantinha em A Revista Espírita, presenteou-nos com um estudo especial acerca dos períodos de propagação do Espiritismo sobre a Terra. Percebia ele, já naqueles tempos, que a saga da doutrina espírita estava a edificar-se em pilares sólidos para, como terceira revelação da divina lei, transformar de uma vez por todas a face do planeta. Diz-nos Kardec que o primeiro desses períodos de propagação seria o da curiosidade em torno dos fenômenos. Recordemos nós, surgia aquela época nos salões da França e em outras partes do mundo toda a sorte de fenômenos, especialmente aqueles que conhecemos como as mesas girantes. Pois é, objetos se moviam e não era possível constatar a origem daquelas movimentações. Então, muitos daqueles que se atraíam por esses fenômenos o faziam por curiosidade. Alguns riam, outros não compreendiam o sentido, mas também não se atraíam por investigá-lo. Mas outros tantos, ainda bem. E dentre eles, o professor Hippolyte, o nosso querido Allan Kardec, resolveram investigar estes fenômenos com seriedade, com profundidade, com um olhar científico. É preciso lembrarmos também que, em torno da curiosidade, reuniram-se ao redor das mesas almas das mais diversas, mas muitas delas eram homens e mulheres intelectuais, criaturas que traziam consigo uma bagagem de estudos, de pesquisas, de produção científica, de produção literária. E foram estas almas que, capitaneadas pelo codificador e pela pleiade de espíritos que providencia a chegada do Espiritismo à Terra, que construíram inicialmente a credibilidade da doutrina espírita para todos nós,
aquilo que nos cumpre continuar a realizar e ampliar ainda hoje. Pois bem, esse período da curiosidade possui também um contexto histórico importante. Por que os fenômenos precisavam chamar tanta atenção? Por que razão mesas giravam, paredes batiam, circunstâncias surgiam em toda parte? Qual era o objetivo dos espíritos benfeitores? A utilizarem-se dos chamados espíritos batedores para a provocação desses fenômenos de efeitos físicos, de efeitos materiais. Era porque precisávamos despertar. Naquela época, no século XIX, portanto, nós vivíamos uma cisão, uma separação lamentável entre ciência e religião. Ainda impregnados das perseguições e dos equívocos do passado, nós havíamos decidido, enquanto humanidade terrena, que tudo aquilo que era sagrado, tudo aquilo que era entregue à espiritualidade, à divindade, não poderia ser pesquisado de forma séria e racional, sob pena de erguermos muros, proibições, perseguições. E também havíamos decidido, infelizmente, que tudo o que quisesse ostentar o caráter de ciência não poderia trazer consigo religiosidade, os valores do espírito, porque quando relacionássemos a ciência a Deus, ali teríamos algum tipo de misticismo ou algo que descredibilizaria todos aqueles que ousassem realizar tal trabalho. E essa separação infeliz entre ciência e religião, que são ambas alavancas da inteligência humana, é o que nos sinaliza o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta cisão havia nos deixado vazios, exaustos, cansados, porque a lei divina está gravada na consciência, é o que nos informa a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Portanto, todos nós, em algum nível, temos a noção de que a fé racional é aquela que nos conduz para Deus, dia após dia, pelo uso adequado da liberdade, pelas decisões conscientes, livres, sensatas, de caminharmos para aquele que nos criou e que, portanto, é de quem nós herdamos as virtudes, as perfeições e a própria felicidade que alcançaremos. Então, os fenômenos surgem para nos recordar sobre a necessidade desta ponte. Ao despertarem a curiosidade de todos daquela época, os fenômenos espíritas também estavam como que a bater e a chamar para dizer que do além-túmulo o espírito sobrevive, para dizer que os corpos são vestes provisórias, para dizer que a criação não se resume àquilo que os nossos sentidos, enquanto encarnados, são capazes de perceber. E então a atenção se volta. Aqueles que conferem seriedade ao estudo persistem. E a partir da curiosidade, nós começamos finalmente, tocados para um novo tempo, intuídos na nossa consciência e nas nossas percepções espirituais, para o que viria e que transformaria de fato como está transformando o mundo, passamos a observar. Porque depois desse período de curiosidade narrado por Kardec, diz-nos ele que passaríamos a um outro, chamado período da observação.
partir da ciência, o olhar se agiliza. Observa, analisa criteriosamente, projeta e prepara uma estrada segura no conhecimento da vida futura, pelas descobertas da vida presente. Se popularmente esse olhar nos revela uma mesa que pensa, que fala e que dança, e se é impossível atribuirmos a ela há uma inteligência que se apossa dela pra dizer que é a hora da grande mudança. As inteligências do mundo invisível, inadmissível ao materialista, acharam possível para além das palmas o despertar coletivo das almas, mudando conceitos e pontos de vista, mudando conceitos e pontos de vista. Em verdade, o período da curiosidade, do surgimento dos fenômenos, trazia consigo o germe do tríplice aspecto da doutrina espírita, porque eram aqueles fenômenos a base de estudo para a construção de uma ciência. Sim, o espiritismo é a ciência. É a ciência que tem por objeto de estudo o espírito imortal que todos somos e as suas relações com o mundo corpóreo, com o mundo material, tanto quanto com o mundo espiritual. Mas o estudo em torno dos fenômenos precisava avançar. E desse estudo, nós começamos a extrair, pela observação, portanto, por este segundo período de propagação da doutrina espírita, as reflexões filosóficas. Sim, desde sempre temos carregado conosco, você também, eu aqui, questionamentos filosóficos profundos, existenciais mesmo. Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde vou? Qual o sentido da vida na Terra? Por que eu sofro? O termo filósofo significa amigo do saber. Quando nós começamos a responder essas questões, vamos estabelecendo a nossa amizade com o saber. E é isso que o período de observação, este segundo período de propagação da doutrina espírita, nos permite. Que o espiritismo vá se consolidando, sim, como ciência, porque a observação dos fenômenos nos permite extrair deles, deduzir a partir deles leis, que são as leis divinas ou naturais que regem o universo, tanto do ponto de vista físico quanto do moral. Mas essas mesmas leis não nos deixam imóveis, indiferentes às reflexões e às consequências filosóficas que o segundo aspecto, portanto, do Espiritismo, ciência, filosofia, passa a trazer de riquezas para a nossa vida. É então que a unidade do Espiritismo como doutrina passa a responder: quem sou? Espírito imortal. De onde venho? Criado por Deus, simples, ignorante. Para onde vou? Destinado à perfeição relativa e à felicidade. Qual o sentido da vida na Terra? A Terra é escola, a Terra é hospital, a Terra é oficina de trabalho. O sentido da vida na Terra, conforme a filosofia espírita nos responde,
é a evolução intelecto-moral de todos nós. O desenvolvimento da inteligência, sem esquecer o enriquecimento do coração. E aquela última pergunta filosófica do Espiritismo: por que sofremos? Você já se fez essa pergunta? Eu já, e ainda faço. E o Espiritismo responde: nós sofremos porque a lei divina, que é a lei de amor, conforme nos assinala Jesus, está gravada na nossa consciência, não podemos deixá-la em casa, ela está sempre conosco. E toda vez que nós nos distanciamos da vivência dessa lei, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela violência, pela indiferença, pela mágoa, nós sofremos. Então, finalmente, este período de observação da doutrina espírita nos vem enriquecer a inteligência, a razão, vem tirar escamas dos nossos olhos, afirmando-nos definitivamente que a fé, aquela que pode encontrar, dar faces à razão em todos os tempos da humanidade, é justamente a fé raciocinada. A proposta de fé do Espiritismo surge com muita clareza após o período de curiosidade, nesta fase, neste período de propagação que chamamos de observação. Não é uma fé de olhos fechados, é uma fé para fazermos escolhas livres. E justamente por essa característica científica, filosófica, por esse atendimento racional, é que o Espiritismo passa a despertar interesse pelo mundo inteiro. Neste momento histórico em que nos encontramos, no período da observação, Kardec já tinha notícias espíritas publicadas em jornais por toda a Europa, nos Estados Unidos. As pessoas se interessavam por quê? Porque nós somos os seres inteligentes da criação, os espíritos. E, portanto, quando uma proposta inteligente começa a responder essas questões filosóficas da nossa vida, isso, além de despertar o nosso interesse, nos traz a percepção de que as nossas vidas vão mudar logo ali, quando essas ideias todas passarem a ser admitidas em âmbito geral. Portanto, depois da curiosidade, depois da observação, conforme nos orienta e ensina o codificador Allan Kardec, o terceiro período de propagação da doutrina espírita é o da admissão. Kardec observa, analisa, avalia, já não desconfia da veracidade. É aí que a ciência e a filosofia dão corpo à doutrina que logo seria a cepa do amor e da moralidade. A cepa do amor e da moralidade. São tempos de ajustes
e prosperidade. Quem teve humildade se esclareceu. Já não agredimos o nosso agressor, porque reconhecemos em nome do amor o Consolador que Jesus prometeu. O Consolador que Jesus prometeu. O futuro do ontem vivemos agora. Portanto é a hora de erguermos a voz. O planeta respeite as pessoas, cative a doutrina, pratique, divulgue, cultive. Ela é o Cristo que vive no meio de nós. Ela é o Cristo que vive no meio de nós. Ela é o Cristo que vive no meio de nós. Ela é o Cristo que vive no meio de nós. Pois bem, após o período da curiosidade e da observação, diz-nos Kardec que adentraríamos um terceiro momento na propagação do Espiritismo, que seria o período de admissão. Um período em que o Espiritismo, a doutrina espírita, seria reconhecida dentre as crenças existentes, de forma oficial, em que depois da curiosidade em torno dos fenômenos, nós finalmente, pela construção filosófica, pela unidade que haveríamos adquirido, este corpo doutrinário, seguro, sólido, nós então seríamos aceitos entre os mais diversos ramos do conhecimento humano e encontraríamos gradativamente, nesta fase de admissão, a oportunidade de um estudo livre, isento, idôneo da doutrina espírita, a fim de que todos aqueles que se decidissem por conhecê-la pudessem examinar o Espiritismo sem os preconceitos, sem os atavismos. Então teríamos espaços acadêmicos, culturais, filosóficos, científicos, religiosos, abrindo-se para nós. Mas o mais interessante é que quando Kardec aponta-nos esses 4 períodos de propagação da doutrina espírita, calma lá, estamos recém no terceiro, que é o da admissão, ele faz isso no ano de 1858. Tínhamos um pouco mais de 1 ano de publicação de O Livro dos Espíritos, mas Kardec volta ao tema e publica nova reflexão no mês de dezembro de 1863, novamente na Revista Espírita. E por que ele assim o faz? Porque o codificador e aqueles que estavam ao seu lado nessa sublime tarefa já haviam observado um tanto mais da forma como o Espiritismo estava impactando a sociedade da época. E haviam observado, inclusive, que oposições surgiam. Inclusive, oposições graves, violentas. Havíamos vivido, por exemplo,
um auto de fé de Barcelona, em que livros haviam sido queimados. Vários exemplares de O Livro dos Espíritos haviam sido queimados, como que procurando impedir que aquelas ideias tomassem corpo e fossem, de fato, admitidas entre as crenças oficiais. O efeito foi o contrário, é verdade, porque as ideias tornaram-se ainda mais conhecidas. Mas o fato é que, quando Kardec volta a analisar esses períodos, ele diz que nós viveríamos, sim, um período de lutas. Ele diz que esse período de lutas se inaugurou com o Auto de Fé de Barcelona, mas ele persiste até hoje. As lutas vão acompanhando os próximos passos da propagação do Espiritismo. E quando estamos ainda no período de admissão, essas lutas tomam um contorno especial, um contorno específico, que são, inclusive, as perseguições pessoais, os ataques. Não podendo resistir à lógica da doutrina espírita, enquanto ela se vai posicionando entre as crenças conhecidas à época e as pessoas podem livremente acessá-la. Um pressentimento toma conta dos seus opositores de que a sua força irresistível viria para abalar definitivamente o modo de vida lastreado no materialismo e que ainda campeava, como dizemos aqui no Rio Grande do Sul, por todos os pagos da terra. Então, as lutas persistem. Se o Espiritismo, nos períodos anteriores, se havia consolidado como ciência e como filosofia, diz-nos Kardec que o que viria depois desta fase da admissão e do período de lutas que persiste seria um período chamado religioso, porque só assim o tríplice aspecto tornar-se-ia completo. É isso mesmo, meus amigos, irmãos queridos que nos acompanham. O Espiritismo propaga-se sobre a Terra como ciência que investiga o fenômeno, como filosofia que reflete, amiga do saber, mas especialmente como ciência de cunho moral, portanto, religião. Essa é a grande diferença do entendimento de religião à luz da doutrina espírita. Nós não temos um conjunto de ritos exteriores. Nós não temos uma hierarquia de sacerdotes. Nós não temos dogmas fechados em que nos esteja interditada a reflexão ou questionamento. Mas somos, ainda assim, e na acepção profunda e original do termo religião, que vem do latim religare, conectar o homem a Deus. Sim, o Espiritismo é uma religião, porque conectar-se a Deus pressupõe transformação moral. Se Deus é a perfeição, a bondade, o amor, a justiça infinitas, cada vez que cada um de nós dá um passo no seu melhoramento moral pela conduta, pela melhoria das escolhas, pela clareza das prioridades, pela coerência do conhecimento trazido pelo Espiritismo com a forma como vivemos em família, conosco mesmos e na sociedade como um todo, nós nos tornamos mais religiosos à luz da doutrina espírita, mais religados, conectados, criatura e criador. Mas isso se faria sem oposições no mundo? Qual é a referência moral do Espiritismo? Sabemos nós que a questão 625 do Livro dos Espíritos nos dirá que o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade conhecer, para lhe servir de modelo e guia, é, diga-me você, Jesus. Então o Espiritismo é cristão e tem no Evangelho do Cristo a sua baliza moral para o exercício do livre-arbítrio. Então, meus amigos, Jesus encontrou lutas no mundo? Encontrou lutas, encontrou perseguições. A sua bondade não foi confortada pelos juízes da época. A sua ciência, as suas informações verdadeiras não foram acolhidas pelos doutos. A sua caridade sequer foi muitas vezes compreendida
por aqueles que se diziam caridosos e religiosos. E nós, que estamos vivendo, portanto, neste terceiro período, a admissão do cristianismo redivivo, do Evangelho de Jesus, continuado e fortalecido pelos demais aspectos da doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, também vamos continuar e continuamos, como estiveram os nossos antecessores, em um período de lutas. Mas façamos isso de bom grado. Porque são lutas para nos libertarmos definitivamente dos vícios que nos infelicitam, do egoísmo que nos tem feito reconhecer em nossos irmãos inimigos, do orgulho que nos faz esquecer, como filhos de um mesmo Pai, que, essencialmente, não temos superioridades uns em relação aos outros. A ascendência que exercemos é toda ela moral e com a perspectiva de trazer conosco os nossos irmãos em humanidade. Pois bem, depois da curiosidade, depois da observação, estando o Espiritismo admitido entre as crenças oficiais e, ao mesmo tempo, vivendo, desde o Alto de Fé de Barcelona, também um período de lutas e um período religioso em que as consequências morais surgem dentro e fora de nós. O que vem a seguir é o quarto período de propagação da doutrina espírita. É a influência sobre a ordem social, ou, como chamou Allan Kardec também, quando retoma o tema em dezembro de 1863, o período da renovação social. E se evangelho, do grego evangelion, significa boa nova ou boas notícias, nós vamos continuar essa reflexão com uma poesia intitulada Novidades. As mãos que acenavam sós pousaram entre outras mãos, e os passos que eram pedra e pó singraram mesma direção. Os olhos de horizontes nus ganharam a luz de um outro olhar, e a alma, sem ter sonho algum, ganhou motivos para sonhar. O coração a suspirar, de ócio, dor, solidão, ganhou alento em seu pulsar, na paz de um outro coração. E o ser, em seu triste sofrer, vagando entre o bem e o mal, sentiu em si resplandecer a luz de um novo ideal. Nova aurora, novo orbe, nova ordem social, união, fraternidade, claridade divinal. Novo tempo, novo brado, risos fartos de amor, boa nova, água viva, um só povo, um só pastor. No germe do futuro em luz, na pedra angular vivaz, na união que nos conduz a um reino de ventura e paz. Na calmaria do aprisco, na seiva acariciando o grão, na solidez da fé em Cristo, na consciência e na razão.
É isso mesmo, novidades. O quarto período de propagação da doutrina espírita, a influência sobre a ordem social, também foi chamado por Allan Kardec de período da renovação social. E dentre essas muitas novidades, que narramos até então em versos, nós queremos destacar uma. Inicialmente, uma. Aquela novidade que ocorre aqui em solo gaúcho, em fevereiro de 1921, quando homens e mulheres corajosos, visionários, abnegados, decidem concretizar aqui no Rio Grande a visão do codificador para o movimento espírita. Muitas vezes nos esquecemos do quanto Allan Kardec nos traz de conteúdo sobre unificação, sobre união. E ele vai nos dizer no projeto 1868, meus irmãos e irmãs, quando nos fala da constituição do Espiritismo, que seria necessário fundarmos uma comissão central. Uma comissão central que responderia pela unidade de princípios, pela unidade de sentimentos, de propósitos nossos, dos espíritas. Uma comissão central que cuidaria especialmente das publicações, a fim de que o Espiritismo mantivesse este corpo rígido, com publicações confiáveis e que pudessem chegar a toda parte. Uma comissão central, capaz de conectar as instituições que surgem laica, que surgiam a todo tempo, ainda bem, mas que corriam o risco de ficar isoladas entre si e mesmo de se desviarem dos princípios espíritas, se não estabelecessem elos que superassem quilômetros, anos, perspectivas diferentes e pudessem enriquecer-se uns aos outros, os centros espíritas, através da união, através da comissão central. Isso estava assinalado por Kardec desde antes da sua desencarnação. Mas aqui, em solo gaúcho, este foi o ideal concretizado com a fundação da FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Este é um congresso de centenário da nossa federativa, porque neste ano de 2021, nós estamos completando um século de luz. E é impossível deixarmos de conectar os períodos de propagação da doutrina espírita com a história desta casa, porque ela nasce para servir a cada centro espírita do nosso estado e para permitir que muitos outros surjam em bases fraternas e seguras, permitindo-nos suportar o período de lutas, permitindo-nos levar adiante a influência sobre a ordem social e renovar uma sociedade com forças redobradas, com uma fileira verdadeiramente estabelecida em valores cristãos, com responsabilidade em relação à herança do passado. E quando eu falo do passado, é a herança de todas as revelações da lei divina ao longo de milênios. É a herança dos cristãos no circo e nas estradas poeirentas. É a herança da casa do caminho que se renova e revive em cada dia que um centro espírita abre as suas portas físicas, virtuais e espirituais. Mas além do passado, a fundação desta casa é um presente para o futuro da humanidade. Precisamos lembrar, ou tentar perceber nas nossas ambiências espirituais, nas nossas sensibilidades, o que será que sentiam aqueles homens e aquelas mulheres que olhavam numa década de 20 do século passado para um mundo ainda mais preconceituoso e intolerante do que temos hoje, que sofriam ainda aqui perseguições religiosas e políticas graves,
para pessoas que tinham as suas vidas e as suas famílias e poderiam receber pedras físicas ou morais pela coragem de trazerem para os fenômenos espíritas mais do que a curiosidade, mais do que a observação, a convicção de que éramos já uma doutrina admitida, mas não apenas para os colóquios, os discursos ou os estudos, e sim, principalmente, para a união e a fraternidade de que tanto necessitamos todos nós hoje ainda. A história desta casa está permeada, entrelaçada com os períodos de propagação do Espiritismo. Porque, mesmo quando antes de existirmos aqui no Rio Grande do Sul, a Comissão Central, a FERGS, viviam os primeiros ceareiros do Espiritismo esses períodos narrados por Kardec. Uma vez que passamos nós a sermos a saga dos espíritas em solo gaúcho, revivemos cada momento. Também passamos aqui por curiosidades. Também passamos aqui por uma observação atenta. Também vivenciamos aqui a admissão para que hoje, entre este período de lutas e uma perspectiva de transformação definitiva, para melhor, nós estivéssemos onde estamos. É verdade. Você que nos assiste nesse momento, cada trabalhador que permitiu que este congresso estivesse a ocorrer, cada alma que colaborou com a trajetória lindíssima deste centenário, tem vivido em si aquilo que vamos encontrar em A Gênese, obra da codificação espírita, Sinais dos Tempos. Não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Para uma transformação, para a renovação social, diz-nos Allan Kardec que nós teríamos primeiramente um período de influência individual, para que então isso tomasse um caráter geral e coletivo, e nós fôssemos capazes de influenciar as escolas e os lares, os governos e os nichos da mais profunda miséria, os palacetes e os redutos da indiferença. Nós estamos aqui, todos nós, comprometidos em levar os valores de Jesus, a ciência, a filosofia e a religião espíritas para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Estamos comprometidos em nos unirmos aos irmãos das demais confissões religiosas, sim. Porque se o papel do Espiritismo é converter a humanidade, ou seja, mudarmos de direção em relação ao abandono, à destruição do materialismo e à edificação de uma sociedade fraterna, isso não significa jamais imposição ou intolerância. É por isso que nós trabalhamos ao lado de católicos, judeus, evangélicos, protestantes, dos nossos irmãos das religiões afro, da fé Bahá'í. Trabalhamos ao lado dos nossos irmãos luteranos, trabalhamos ao lado dos nossos irmãos budistas, trabalhamos ao lado dos nossos irmãos muçulmanos. E quantas outras confissões religiosas pudéssemos nominar aqui, sem demérito alguma, a nenhuma delas nós estaremos sempre dispostos a trabalharmos ao lado, porque uma nova ordem social de união e fraternidade se faz com convergência, sem abrir mão dos nossos princípios, mas convergindo para aquilo que temos de comum, que é a vivência do amor e a nossa conexão com Deus. Meus amigos, são tempos muito especiais.
o centenário desta casa, esse 11º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, essa trajetória linda em que a propagação do Espiritismo vai avançando, vai maturando sobre a face do planeta, ela atinge um momento de culminância e de preparação. Vivemos um século de luz, mas estamos inaugurando outro. As gerações são solidárias entre si. O protagonismo juvenil surge na história centenária desta casa como um compromisso do passado, do presente e do futuro, a fim de que ninguém reste abandonado em função da sua idade física avançada ou em início da reencarnação, e a fim de que nenhuma dessas instituições que somos, mais de 400, reste desguarnecida como posto de luz, de acolhimento e de transformação moral pela ausência de trabalhadores. Falamos a cada um de vocês com o compromisso de 100 anos de trabalho e com a perspectiva de outros tantos. Cumpre-nos nesse momento, humildemente, mas gravemente, representar todos os outros presidentes que tiveram a bênção de liderar esta casa e olhar com carinho para aqueles que virão depois de nós. Nós estamos juntos, indissociavelmente, inevitavelmente conectados para a transformação da humanidade. União e fraternidade. Um sonho, um ideal, um brado, uma conquista, um projeto. Enfim, veremos todos nós, no raiar de uma era nova, uma realidade. Todos nós juntos. Vamos olhar para o futuro. Vamos nos libertar dos erros do passado, fazermos escolhas conscientes e felizes e mirar, fitar a terra regenerada. Vamos lá.
os nossos sucessores, no futuro, quando das comemorações do primeiro centenário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, além de afirmarem a existência de Deus como nós, possam testemunhá-la decididamente através de suas obras. Que no, para nós afastado, ano 2021, todos os que tiverem, por misericórdia divina, sobre os ombros as responsabilidades direcionais desta casa, já não vivam como nós, neste cinquentenário, por veredas incertas e dolorosas, próprias das criaturas comuns, agravadas pelas crises que comocionam a humanidade, sacudindo-a em seus fundamentos, nesses tempos de aferições de valores. Nos dias atuais, sabe-se muito, mas não se sabe como convém saber. Com Jesus, por Jesus, para Jesus. Pois a máquina do progresso necessita ser galvanizada e impulsionada pelo amor, que é a sagrada finalidade da vida, pois somente assim os corações percorrerão os claros caminhos do bem, a florir nos destinos dos homens. E desejam eles, finalmente, meus amigos, que a Federação... A diretoria executiva e as lideranças do movimento espírita das 15 regiões do nosso estado. Nesse momento histórico em que a Fergs completa um século de trabalho de unificação do movimento espírita gaúcho, desejam aos companheiros que estarão conduzindo as lides federativas no seu Sesc Centenário que continuem servindo a Jesus com alegria, tendo bom ânimo, perseverando na busca da unidade, semeando entusiasmo e gratidão no trabalho do bem e confiando que venceremos quaisquer adversidades. Confiamos nos esforços que empreendereis para continuar a unificação do movimento espírita. Portanto, irmãos, avante! O Evangelho de Jesus é a carta de todos os tempos e todos nós somos cartas vivas de renúncia e de amor. Renovai a fé e atualizai o vosso compromisso a cada dia, pautando as ações com equidade e propagando a união, que são pilares da felicidade e da paz. Coragem, para fazerdes as mudanças necessárias ao atendimento das necessidades da grande família espírita, mantendo fidelidade a Jesus e a Kardec, sendo resilientes para suportardes aquilo que não pode e não deve ser mudado, e tendo serenidade para decidirdes sempre pelos objetivos comuns. Marchai, marchai, pois o trabalho é do Cristo e a nossa missão é levá-lo a todos os corações. Lembrai-vos de que, sejam quais forem os novos desafios com que vos defronteis, é sempre melhor enfrentar a tempestade no barco capitaneado pelo Mestre. Nossa fileira seguirá una e estaremos convosco, juntos, sempre,
sob o estandarte da nossa amada casa máter do Espiritismo, no solo gaúcho. Prossigamos.